Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 8. Nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 20. Ficaremos de pé para lermos a palavra do Senhor. Eu vou ler toda a igreja assim, acompanha. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 ao versículo de número 20. Nos diz assim a palavra do Senhor: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que, como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, de figueiras, de romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, depois de teres comido e estiveres fartos, depois de haverdes edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te conduziu por aquele terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pedineira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós, outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do vosso Deus. Que Deus nos abençoe com a porção lida
da sua santa palavra. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados irmãos, irmãs, todos que me ouvem nesta noite, esse texto aqui, que está escrito no livro de Deuteronômio, era um texto para que assim todos nós, semanalmente ou diariamente, nós pudéssemos ler, para estar sempre avivando as nossas mentes. Esse texto nos mostra aqui uma exortação da parte do Senhor por intermédio de Moisés, seu servo, a termos em memória os benefícios que o Senhor concede ao seu povo. E quando nós olhamos para a nossa vida, amados irmãos, amadas irmãs, é como uma viagem. Essa nação aqui passou, povo de Deus, e hoje nós somos povo de Deus no presente. Nós estamos a caminho da morada celestial. E nessa nossa caminhada, nós passaremos por estradas e lugares serenos e prósperos, mas também passaremos por desertos. Mas o texto aqui nos traz verdadeiras exortações, ao mesmo tempo positivas da parte de Deus, que nós mesmo nos desertos de nossa vida, nós podemos contar com o cuidado amoroso do nosso Deus, porque Ele promete em sua palavra que nunca abandonará o seu povo escolhido. Várias pessoas na Bíblia, como todo o povo aqui nós podemos ver, a nação de Israel, passaram tempo no deserto, enfrentaram desafios e aprenderam lições importantes da parte de Deus lá no deserto. E pode ser, se é que eu ou você ainda não enfrentamos um deserto, se você é filho ou filha de Deus, esteja preparado para enfrentar um dia o deserto. Algumas épocas da nossa vida são ou serão como um deserto, um lugar seco e quente, sem muita vida, difícil de suportar. Enfrentaremos dificuldades e teremos pouco alívio. No entanto, nesses tempos de passagem pelo deserto, podemos aprender lições valiosas para as nossas vidas, que irão transformar espiritualmente, revigorar cada vez mais a nossa fé para um dia, como eu falei anteriormente, estarmos na morada celestial. E você pode às vezes estar se perguntando: por que Deus conduz seu povo muitas vezes lá para o deserto? Porque muitas vezes Deus nos conduz para o deserto, ou já é se não estamos já caminhando há muito tempo neste deserto.
A nossa mensagem nessa noite é o seguinte tema: caminhando um pouco pelo deserto. E nesta noite eu quero extrair pelo menos 5 lições da palavra de Deus que nós aprendemos nesses tempos de passagem no deserto, pelo qual Deus proporcionará a minha e a sua vida. E quais são essas 5 lições que eu irei destacar aqui nesta noite com base na palavra de Deus? Em primeiro lugar, na nossa caminhada pelo deserto, aprendemos a dependermos totalmente de Deus. O versículo número 2 e 3 do texto que nós lemos de Deuteronômio diz o seguinte: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, o teu Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, coisa maravilhosa, Deus conduzir seu povo para o deserto. No deserto não há comida, não há água, não há sombra, não há também abrigo. Deserto, a própria palavra já diz, é deserto. Mas foi no deserto que o povo de Israel descobriu que todo sustento vem de Deus. Ele providenciou o maná que o povo não conhecia. Ninguém passou fome durante 40 anos peregrinando no deserto. Deus cuidou do seu povo. E isso nos ensina que toda a nossa vida, toda a nossa passagem aqui neste mundo, depende totalmente de Deus. Somos dependentes de Deus. Mas Deus poderoso, esse Deus que nós servimos, esse Deus onisciente, esse Deus que conhece e sabe todas as coisas, Ele sabe e sabia também aquele povo daquela época, que quando nós também estamos em circunstâncias normais, muitas vezes nos esquecemos de todas as exortações, de tudo quanto Deus fez por nós e continuará fazendo. Deus sabe que nós somos tendenciosos a esquecermos que somos totalmente dependentes dEle. Sabe o que acontece muitas vezes conosco, amados irmãos? Muitas vezes nós passamos a colocar a nossa confiança em outras coisas, como o dinheiro. Passamos até a confiar na nossa própria família, na nossa sabedoria humana. Talvez a minha ou a sua carreira seja próspera, a atual felicidade que talvez estamos desfrutando. Nós somos tendenciosos para isso.
Deus já alertou o povo aqui, amados. Em dia que comemoramos o dia da Reforma Protestante, temos que nos voltar para as Escrituras. Deus sabia disso. Versículo 13, olha o que Deus diz aí, para o povo daquela época. E o mesmo acontece se nós não vigiarmos, não orarmos nos nossos dias. Depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueça do Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito e da casa de servidão. Tenham cuidado, se lembrem que eu sou o sustentador das vossas vidas. Não elevem os seus corações, se eu fizer com que vocês prosperem na terra onde eu enviar vocês. Saibam de uma coisa: todos vocês dependem totalmente de mim. E cá, amados irmãos, para nós, como é que nós, muitas vezes, como povo de Deus, elevamos os nossos corações, nos esquecemos dos benefícios da tão grande salvação, da servidão pelo qual nós servíamos ao diabo, a Satanás, à carne e ao mundo. E quando prosperamos, elevamos os nossos corações, relaxamos na nossa vida de oração, relaxamos na nossa vida no estudo da palavra de Deus, relaxamos na frequência aos trabalhos da casa do Senhor e vivemos de uma forma relaxadamente. Não se elevem os vossos corações. Sabem por quê? Deus nos exorta na sua palavra, quando Ele nos conduzir para o deserto, as coisas em que nós passamos a confiar, esquecendo de Deus, elas começarão a falhar em nossas vidas. Temos que depender totalmente de Deus. Então veremos como Deus é poderoso. Então veremos como Ele controla toda a nossa vida. Quantas pessoas cristãs, crentes, estão enfrentando o deserto, estão solitárias, secas, como numa terra quente, não há um sorriso mais no seu rosto. Aquele crente, aquela crente que outrora era alegre, vibrante na casa de Deus, hoje parece que estão num túmulo. Deus conduz o seu povo para o deserto. Amados irmãos, e Deus faz isso, sabe para quê? Para o nosso benefício. Quando Ele nos manda para o deserto, talvez eu ou você um dia venhamos esquecer, é para nos disciplinar. Lá no deserto nós vamos aprender verdadeiramente mais uma lição, a dependermos de Deus. E quando sairmos do deserto, sabe o que é que vai acontecer? Nós sairemos mais fortificados. E isto, amados irmãos, é para que assim nós passemos a glorificar a Deus. Porque eu e você, nós fomos criados, Deus nos chamou para glorificarmos o seu nome. E quando nós não glorificamos a Deus, Deus nos leva para o deserto. Deus trata com o seu povo no deserto da nossa vida. Temos que descansar em Deus. Temos que confiar em Deus, a sermos totalmente dependentes de Deus.
Muitas vezes, quando estamos prósperos, tudo vai bem, nós dormimos bem, descansamos o nosso corpo, isso nós precisamos fazer isso. Mas muitas das vezes a nossa alma não descansa, está sempre inquieta. Mas o descanso que Deus quer para as nossas vidas é para que descansemos o nosso físico e também descansemos a nossa alma. Isso é o que é descanso verdadeiro. Quem não conhece ao Deus verdadeiro não tem o verdadeiro descanso, porque nunca estará o quê? Seguro. Há um texto, amados irmãos, quero que os irmãos abram lá Isaías. Abram aí, Isaías capítulo 30. Versículo 15. Diz assim: porque assim diz o Senhor seu Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Deus, por intermédio do profeta Isaías, está exortando aquela geração, depois daquela do deserto, que eles não estavam verdadeiramente convertidos ao Senhor. Foram fazer aliança com o Egito, e Deus manda o profeta dizer isso para eles, que assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não quisestes. Irmãos, irmãs, em dias tão difíceis em que estamos vivendo, você quer ter sossego? Você quer ter a verdadeira tranquilidade, a confiança? Assim diz o Senhor: em vos converterdes totalmente para mim, vai vir sossego, tranquilidade, confiança e salvação para as vossas almas. Então, amados, aprendamos que nós estamos atravessando o deserto da vida. Nós não podemos fugir. Nós temos que continuar. Eu não sei se você está passando por alguma dificuldade, qual é o deserto que você está enfrentando, talvez diferente do que eu estou enfrentando, mas uma coisa eu lhe digo: Deus requer de mim e você que nós devemos aprender o seguinte: devemos aprender a sermos totalmente dependentes de Deus. Você tem sido uma pessoa dependente de Deus? Ou você diz que é dependente de Deus, confia em Deus e vai buscar auxílio no Egito? Essa é a primeira lição que aprendemos nesses tempos de passagem no deserto. Aprendemos a depender de Deus. Mas há uma segunda lição que eu quero destacar também aqui nesta noite. É que na nossa caminhada no deserto, nós descobriremos
o que é essencial para as nossas vidas. Na nossa caminhada no deserto, nós descobriremos ou aprenderemos o que é essencial para as nossas vidas. Versículo número 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos no deserto. Deus providenciou comida, água, vestimenta e também livrou o povo de enfermidades. Amados irmãos, há um homem na Bíblia, a parte de Jesus Cristo, né? Quero destacar esse homem, se chama João Batista, que é um homem que nos serve como parâmetro para nós aprendermos o que é essencial para as nossas vidas. João Batista, primeiramente, ele vivia e pregava no deserto. Diz a Bíblia que multidões vinham ouvir a João Batista no deserto. Amados irmãos, é o poder de Deus. Alguém ouvir a mensagem de Deus num deserto. Mas a vida desse homem, João Batista, era uma vida muito simples. Era um homem sem comodidades. Ele não se vestia de roupas finas, de trajes finos, mas era com peles de animais. A sua comida não era pratos requintados, era gafanhotos e mel silvestre. Por que isso na vida de João Batista? A sua missão que ele recebeu de Deus era a coisa mais importante da sua vida. Muitas vezes nós esquecemos da nossa missão que temos para com Deus, porque ainda não aprendemos o que é essencial para as nossas vidas. Buscamos muitas coisas que não necessitamos. Somos vaidosos por natureza. Somos murmuradores por natureza. Mas para João Batista ele nos dá o exemplo. O que era essencial para a vida dele era ele estar em plena comunhão com o seu Deus. Quando passamos por uma fase que parece um deserto em nossas vidas, podemos perder muitas comodidades da vida. Deus pode fazer isso comigo e com você. Muitas vezes aquelas coisas que aparentemente nos dava conforto, Deus há de tirar das nossas vidas. E Ele vai nos ensinar a aprendermos a viver com menos, porque nada nós levaremos. Nu nós viemos e nu nós voltaremos. Hoje o povo de Deus é um povo ambicioso. É um povo que quer concorrer com o mundo. Se Deus lhe der bens, administre para o Senhor. Mas não ponha isso como prioridade na sua vida, senão Deus um dia vai tirar da sua vida
isto é, se você é um filho ou uma filha de Deus. Se estiver atrapalhando a sua ou a minha comunhão com Deus, Deus vai tirar e nós aprenderemos a viver com menos. Vejo pessoas cristãs que Deus já lhe tem dado todo o sustento, investindo em coisas para tirar o tempo dele ou dela da casa do Senhor, investida de Satanás. Porque quanto mais o homem é ocupado com as coisas materiais, menos eles terão comunhão com Deus. E quando Deus age em nossas vidas, nos levando para o deserto, nós vamos aprender que muitas coisas que achamos essenciais, elas são desnecessárias para as nossas vidas. A verdade é, meus irmãos e minhas irmãs, vivendo com muito ou com pouco, o que realmente importa para Deus é termos comunhão com Jesus Cristo. Porque somente Ele é que dá sentido para a nossa vida. Só Ele é que nos sustenta nas horas mais difíceis da nossa vida. Quando centramos toda a nossa vida em Jesus, quando sabemos conscientemente que estamos cumprindo os nossos deveres espirituais com o Senhor, nós temos paz, nós temos contentamento em todas as circunstâncias da nossa vida. Aí vem, amados irmãos, muitas vezes o nosso falar. Porque se nós buscarmos verdadeiramente termos paz, comunhão com o Senhor, nós não teremos nem tempo de estarmos olhando a vida de quem quer que seja. Eu quero é me consagrar, eu quero é viver para Deus, Ele me chamou com uma santa vocação, eu sou do Senhor, Ele está me preparando para um dia eu estar na mansão celestial aqui com Ele. E o que Ele está fazendo comigo é um prenúncio daquilo que eu vou desfrutar lá na eternidade. Eu não sei, meus irmãos, parece uma coisa estranha. Eu não sei, a não ser por um motivo de enfermidade ou qualquer coisa que impeça você, um imprevisto de você estar na casa de Deus. Mas nada justifica a um crente e um crente não estar na casa do Senhor com tempo disponível. Nada justifica. Deus está preparando um povo para habitar com Ele e servi-lo por toda a eternidade. Quem não está servindo aqui, conforme Deus requer de nós, talvez esteja enganando a Ele mesmo. Mas Deus não se engana. Deus sabe, Deus conhece o que há em cada um dos nossos corações. Se verdadeiramente Deus está nos provando para saber o que está no nosso coração. Eu não sou Deus, eu só conheço a mim mesmo. Mas Deus manda que proclame essas verdades para o seu povo. Irmão, irmã, como é que está a nossa vida diante do altar de Deus? Temos
agradecido a Deus? Ou vivemos murmurando, descontentes? Eu queria ter aquilo, eu queria ter um carro. Olha, se eu fizer isso, eu vou servir ao Senhor. Olha, se eu conseguir aquilo, eu vou servir o Senhor. É visto por toda a igreja. Tem muitas pessoas que pediram a Deus algo e depois se o Senhor me conceder isso, eu vou ter mais tempo para me dedicar a Ele. E Deus dá. Mas essas pessoas que Deus dá, podemos ver por testemunho, voltam atrás e ficam buscando outras coisas que são desnecessárias para a sua vida. Então, amados, na nossa caminhada no deserto, Deus muitas vezes nos leva para o deserto, para aprendermos a sermos dependentes dEle, a descobrirmos o que é essencial para vivermos agradando a Ele. Mas em terceiro lugar, na nossa caminhada no deserto, nós aprendemos também a vencer as tentações. Jesus, antes de começar o seu ministério, Jesus não tinha pecado, não era maculado com pecado, mas diz as Escrituras lá em Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 4, que o Espírito Santo foi quem conduziu Jesus lá para o deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. E lá ele enfrentou todo tipo de tentação, venceu as tentações. Como? Usando esse mesmo texto aqui que nós acabamos de ler em Deuteronômio. Você, né, o Cristo, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus disse: está escrito, Satanás, o texto que nós acabamos de ler: nem só de pão viverá o homem, e sim de toda palavra que procede da boca do Senhor. Depois que Jesus teve que passar por aquela tentação lá no deserto, depois que ele sai lá do deserto, Jesus teve o seu ministério cheio do poder de Deus. Amados irmãos, Deus nos dá uma escolha: cedermos às tentações ou ao pecado, ou nos dedicarmos totalmente a nossa vida a Jesus. Sabe por quê? Olha só, lá no deserto não há lugar para nós nos escondermos. Temos que admitir as nossas fraquezas a Deus e encontrarmos nele, em Cristo, forças para superarmos as tentações. Porque tantos cristãos não resistem às tentações? Porque ainda não aprenderam a resistir às tentações. E Deus muitas vezes nos leva lá para o deserto para aprendermos a resistir às tentações. A Bíblia nos dá uma boa notícia. Você sabia que nós podemos resistir às tentações? A Bíblia ensina isso. A palavra de Deus ensina isso.
Se não pudéssemos resistir às tentações, ela não ensinaria o contrário. Mas ela ensina que nós podemos resistir às tentações. E sabe por que nós muitas vezes não resistimos? O primeiro ponto: queremos depender de nós mesmos. Olha só como é importante a dependermos totalmente de Deus. Se for depender de mim para resistir às tentações, eu vou cair na mesma tentação, no mesmo instante. Mas eu tenho que buscar força onde? Em Deus. E a Bíblia traz conselhos práticos para nós resistirmos às tentações. Se é que eu ou você estamos no deserto, estamos sendo tentados, ou talvez já caímos, já estamos prostrados lá com o pecado, e Deus quer nos reerguer para que voltemos à sua presença. Primeiro conselho que a Bíblia nos dá para resistirmos à tentação: use a palavra de Deus. Como eu falei, Jesus, ao ser tentado, ele usou a palavra de Deus, ele usou as Escrituras para silenciar o diabo. Ou você tem vergonha quando alguém lhe seduz para pecar contra Deus? Ou você fica envergonhado do Deus pelo qual você serve, e você diz: está escrito na palavra do meu Deus que eu não devo fazer isso? E para agradarmos a terceiros, nós não citamos as Escrituras. A Bíblia, ela nos ajuda a identificarmos e a vencermos as tentações, ensinando sempre o que é certo e o que é errado. Por isso Jesus diz: conheçam a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É o próprio Cristo, a palavra de Deus encarnada. Esse é o primeiro conselho que a Bíblia nos dá para resistirmos à tentação. A segunda: orar. Há cristãos que têm vergonha de orar, demonstrando suas fraquezas diante de Deus. Mas não se envergonhem de se abrir com Deus, mostrando que eu e você somos fracos. Jesus ensinou que nós devemos estar pedindo ao Pai: não nos deixe cair em tentação. Senhor, não me deixe cair em tentação, eu sou fraco, me livra, Senhor. Me dá entendimento na tua palavra. Devemos contar para Deus, pedir a Deus para superarmos esta ou aquela tentação. Use as Escrituras para vencer as tentações, ore a Deus e também resista ao diabo, ao tentador das nossas almas. Esse passo parece óbvio, mas muitas pessoas não tentam resistir ao diabo. Mas a Bíblia diz, Tiago 4,7: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo com a ajuda de Deus, com as Escrituras sagradas, que ele fugirá de você. Aqui não dá para mim não. Já vi tantas investidas, mas ele só usa as Escrituras. Esse está consagrado mesmo a Deus. Essa está consagrada mesmo a Deus. Usa as Escrituras, ore a Deus
Resista ao diabo. Deus nos dará força, por meio da sua palavra, para resistirmos às tentações do diabo. Mas há uma quarta orientação que a Bíblia nos dá também, para resistirmos ao diabo. Fuja das tentações. E a Bíblia, ela é muito atual. Se tem uma coisa, amados irmãos, principalmente nos nossos dias, é que nós, como cristãos, filhos e filhas de Deus, devemos fugir da tentação sexual. A Bíblia exorta em várias partes, principalmente do Novo Testamento. Está lá em 1 Coríntios 6,18. A tentação sexual é um tipo de tentação muito forte, porque a nossa carne pede por aquilo, deseja aquilo. Aí você pode estar perguntando: mas pastor, o sexo é pecado? Não. O sexo, conforme a vontade de Deus, é uma bênção na vida do crente. Mas o sexo, com suas tentações, como nós vemos nos nossos dias. Se você liga um TV, está lá uma sedução sexual, está lá as mulheres tirando as roupas, está lá os homens também, viu? Não é só mulheres não, é os homens, mostrando que são super-homens, bombados, bonitos, pessoas até cristãs, se seduzindo nos meios virtuais da vida. Fuja das tentações sexuais. Mas eu sou jovem. Não é jovem não, viu? É gente adulta também, gente idosa também. Porque o pecado não está só no coração do jovem não, está no coração do adulto, do velho. A Bíblia nos dá um exemplo de um jovem na flor da idade, que fugiu da tentação. Esse homem se chama José do Egito. Pecaria eu diante do meu Deus? Irmãos e irmãs, quando vier as tentações e você sabe que não resiste, fuja, ou resista com a palavra de Deus. Usa as Escrituras. Davi, um homem segundo o coração de Deus, deixou seus deveres, deveria estar na batalha lá, lutando com o exército de Israel, ficou em casa. Olha o crente aí, olha, um homem segundo o coração de Deus, olha o crente relaxado aí em casa. Aí viu Betseba tomando banho, desejou Betseba, a investida do inimigo. E tem muitos cristãos assim, amados. A Bíblia diz que tudo quanto foi escrito, ficou escrito para nossa advertência, para não fazermos conforme fizeram os nossos pais quando erraram no passado. Tem muitos e muitos cristãos, homens e mulheres, gastando tempo com aquilo que não tem proveito para nada, onde poderiam estar consagrando-se cada vez mais na presença do Senhor. Mas em quinto lugar, quer vencer as tentações? Seja radical.
Se é uma coisa que nós não devemos brincar, é com o pecado. Todos aqueles que brincaram com o pecado, não foram radicais com o pecado, caíram. E ainda chega pessoas, não sei se já aconteceu com você, e ainda chegam pessoas cristãs, quando você é radical com um pecado, com uma tentação que você deve evitar na sua vida, tem pessoas ainda que dizem, não tem problema isso não, se Deus está lhe mostrando que aquilo deve ser deixado, deve ser esquecido, deve ser banido da sua vida, faça, porque nem todos são igual a nós, ou a mim, a você. Deus é quem conhece os corações. Não deixe de resistir à tentação se você tem convicção daquilo que é errado, que não deve praticar, e outro vier sussurrar no seu ouvido e disser, não tem problema não, a gente dá um jeito. Não! Arreda-te, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim as dos homens. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, não estão cogitando as coisas de Deus, só cogitam mais as coisas do mundo, e quando você quer fazer o certo, busca estar fazendo o certo, as pessoas dizem, mas não é bem assim, arreda-te, Satanás. Pedro queria impedir de Jesus ir para a cruz. Olha só que ousadia de Pedro. Arreda-te, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim a dos homens. E por último, não desista de lutar contra as tentações. Nenhum crente é perfeito. Podemos até pecar, porque talvez você esteja pensando, o pastor está pregando perfeccionismo. Não é isso não. Nós estamos no processo que Deus requer das nossas vidas, a santificação. Não somos perfeitos, podemos até cair em tentação e pecarmos, mas não desista. Peça perdão a Deus. Procure as formas agora de vencer as tentações pelo qual você ficou prostrado. Vencer as tentações pode levar tempo e também muito esforço da minha e da sua parte. E Jesus Cristo vai contar comigo e com você, lado a lado, nos ajudando. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, amados, no deserto, nós aprendemos a depender de Deus, nós aprendemos o que é essencial para as nossas vidas, e nós aprendemos a vencer as tentações. E o que é isso? Deus quer de mim e você a santificação das nossas vidas. Por isso que Deus muitas vezes nos leva para o deserto. Não mexa com alguém que Deus levou para o deserto. Deixe no deserto, deixe Deus tratar com ele e com ela. Não vá interferir na ação de Deus, da vida daquela pessoa no deserto. Você pode até aconselhar, você pode até ficar ao lado dele e dela. Chore com ela, se alegre com ela, mas não interfira no que Deus está ensinando àquele irmão ou àquela irmã, nesse deserto que ele ou ela estejam enfrentando. Mas ainda há uma quarta lição. No deserto, amados irmãos, nós aprendemos, sabe o que? Resolver os nossos problemas. Você já viu pessoas cristãs que muitas vezes ficam desnorteadas, não sabem resolver os problemas?
talvez eu e você, eu já passei por esse deserto, e não é coisa fácil, porque chega um momento que você vai ter que decidir, você vai ter que tomar uma decisão, e você vem as dúvidas, e tantas outras coisas, e você diz, será que é isso? Será que não é? Eu estou certo ou estou errado? Deus muitas vezes nos conduz para o deserto, para resolvermos os nossos problemas. Os irmãos lembram de Elias? Está lá em primeiro livro dos Reis 19, não vou ler para nós ganharmos tempo, do capítulo 19, primeiro livro dos Reis, do versículo 1 em diante. Elias, um homem totalmente consagrado a Deus, desafia os profetas de Baal, mata os 450 profetas de Baal. E quando Jezabel sabe da notícia que Elias matou os 450 profetas dela, e manda um recado para Elias e diz: olha, diga a Elias que amanhã, por essas horas, eu vou fazer assim como ele fez com os meus profetas. E Elias ficou temeroso. Elias ficou lá no deserto, foi dormir, pediu a morte. Foi necessário Deus enviar um anjo e dizer: acorda, Elias. E Elias se levanta, come o pão, bebe a água, porque a tua caminhada ainda é muito longa. Elias vai, come, passa a dormir de novo. De novo, Elias, se acorda, Elias. Aprenda a resolver os problemas, Elias. Você ficou com medo de um idólatra. Você quer se esconder dos seus problemas que eu tenho e quero que você resolva ainda para mim? Não se esconda não, Elias. Mas eu vou mostrar a você, Elias, que você não vai passar nem para a morte, Elias. Jezabel não vai lhe matar, Elias. Eu vou lhe dar vida. Você vai aprender a resolver os meus problemas lá no deserto, Elias. E o que foi que aconteceu com Elias? Elias não passou nem pela morte. Carruagem de fogo veio e arrebatou Elias. Que Deus maravilhoso. A mesma coisa acontecerá com aqueles, quando Jesus Cristo vier, estiverem fazendo como Ele ordenou, serão arrebatados num abrir e piscar de olhos. Amados irmãos, Elias estava com uma visão. Talvez aquele problema ele não estava sabendo resolver. Como é que eu vou enfrentar Jezabel? Elias caminha. Elias caminhou 40 dias, está lá. Quando caminha 40 dias, Elias vai lá para uma caverna, tentando se esconder de Deus. E Deus manda uma brisa forte, um terremoto. Mas depois vem uma brisa suave. E Deus fala para Elias: sai da caverna, Elias. Lugar de profeta, Elias. É no meio do povo, Elias. A tua missão ainda não acabou. Tem problemas para resolver? Não fuja ou não tente fugir dos seus problemas. Você está no deserto. Deus quer que você aprenda a resolver os seus próprios problemas diante de Deus. Haverá momentos que é você, eu, você e Deus tão somente. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem filha, não tem esposa, não tem ninguém. É eu e você. Assim diz o Senhor. Como é que está a nossa vida diante de Deus?
Deus nos coloca desafios em nossas mãos. E por acharmos difíceis, nós queremos fugir dos problemas. Não, Deus nos manda para o deserto. Você vai aprender a resolver aquilo que eu coloquei tudo na sua vida. Aí vem novamente: eu não disse a você que você tem que ser dependente de mim. Eu não disse a você tudo quanto você fizer tem que orar para mim. Vença essa tentação, dizer que você não sabe resolver os problemas, porque eu é que te dou conselhos, eu é que te mostro a minha palavra. Falta sabedoria? O que é que diz Tiago? Peça a Deus que a todos Ele dá e não lança em rosto. No deserto, aprendemos a depender de Deus, aprendemos o que é essencial em nossas vidas, aprendemos a vencer as tentações, aprendemos a resolver os nossos problemas, e na caminhada no deserto da vida, aprendemos cada vez mais a termos esperança naquele que é a nossa esperança, que é quem? Jesus Cristo. Há uma coisa fantástica nas Escrituras que eu quero que os irmãos vejam. Nos 40 anos do povo de Israel vagou lá pelo deserto, aqui como diz o texto que nós lemos, houve 2 homens que não perderam a esperança em Deus. Esses 2 homens se chamam Josué e Calebe. Quando Deus envia os 12 espias para a terra que Deus prometera dar aos filhos de Israel, foram 12, 10 vieram com relatórios negativos, apenas Josué e Calebe veio com os 2 relatórios positivos. E Calebe diz: o Senhor vai nos dar essa terra, nós vamos habitar nela. Esses gigantes que estão aí na terra, Ele vai fazer de gafanhotos, nós vamos pisar todos eles, porque o Senhor prometeu, e Ele fará isso por nós. Amados irmãos, a verdadeira esperança, que é Jesus Cristo, não morre no deserto. Quando vêm as dificuldades, aprendemos a confiar em Deus, lembrando de todas as coisas que Ele já fez no passado. Você que é um cristão, eu não sei quantos tempos você tem de cristianismo. Olhe para trás, veja quanto Deus já fez na sua vida. Será que Ele vai lhe abandonar? Continue firme, perseverando, dependendo dEle, orando, resistindo às tentações, aprendendo a resolver os problemas entre você e Deus. Continue sendo fiel, Ele vai continuar nos ajudando. E quando Ele nos tirar do deserto, nossa esperança em Deus será muito mais firme e mais revigorante. Olha o que é que Calebe diz depois que ele passou 40 anos no deserto, enfrentou os desafios com Josué, o guerreiro de Deus, o sucessor de Moisés. Depois que Josué colocou cada um nas terras que Deus prometera a dar a cada tribo de Israel, e Calebe diz: Josué, eu quero a porção da terra que o Senhor me prometeu. Ele me disse há 40 anos atrás, e agora eu quero a porção que Ele prometeu. Onde é a minha terra para viver com os meus descendentes? Abram comigo aí, Números, ou melhor, Josué, depois aí Deuteronômio. Eu já vou concluir agora, viu? Josué, capítulo 14. Coisa maravilhosa.
Aqui é quando Josué, ele distribui as terras conforme a orientação de Deus para cada tribo de Israel. Veja o que aqui, Josué, capítulo 14, versículo 6 em diante. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. Olha só. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de quem? E de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. A certeza que Deus iria um dia colocar ele naquela terra onde eles estavam ali conversando esse texto que nós estamos lendo. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir quem? O Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor, olha, presta atenção, viu? Me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Calebe diz: olha, o Senhor honrou com a sua promessa. Ele falou para os nossos irmãos. Muitos não deram crédito, mas eu conservei. Eu continuei servindo ao Senhor com integridade. Agora aqui nós estamos, e já 85 anos eu estou com o mesmo vigor. E se o Senhor quiser me chamar para combater, eu vou combater. Se for para sair para a guerra, eu vou sair. Se for para voltar lá para o deserto, eu vou voltar. Mas uma coisa eu sei: ao Senhor eu nunca vou deixar de servir. Isto é que é a verdadeira esperança, de um dia estarmos naquela bela terra, naquele lindo lar que o Senhor promete a mim e a você. Mas para isto, nós aprendamos essas lições. Dependamos de Deus. Vamos estar orando mais a Deus. Vamos estar aprendendo a vencermos as tentações para não pecarmos contra Deus. Vamos aprender a resolver os nossos problemas, que muitas vezes está entre eu e Deus, entre você e Deus. E concluo dizendo o seguinte: o caminho no deserto é o caminho da dependência, é o caminho da provação, é o caminho da resistência e da perseverança. O deserto é a estrada da renúncia, da cruz e da fé em Cristo Jesus. O deserto também é a estrada divina que Deus pavimentou para as nossas vidas. Deus escolheu o caminho que o povo deveria andar e não o caminho que o próprio povo queria tomar. Em síntese, Deus liberta o seu povo, conduzindo pelo caminho que Ele mesmo escolheu para esse povo caminhar. Precisamos aprender a orar como Davi no Salmo 25, versículo 4.
Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Então, amados, esta é a palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite. Que Deus nos ajude, com seu braço forte, a enfrentarmos todos os desertos que enfrentaremos em nossas vidas. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.